Fala pessoal! Toda boa história de terror que se preze precisa ter um bom e velho monstro aterrorizante, e em relação aos videogames isso não é diferente. A indústria dos jogos já teve tempo suficiente para nos presentear com jogos incríveis e também monstros icônicos que nos fizeram tremer de medo, e hoje nós vamos conferir aqui algumas dessas criaturas. Para não perder o costume, deixa o teu like aí no vídeo para não esquecer e também se inscreve no canal, beleza? E começamos com o temido Nemesis. Em Resident Evil 3 Nemesis, jogo lançado em 1999, o monstro chamado Nemesis é um caçador implacável. Desde o início do jogo até o final, ele tem a missão de encontrar e matar os membros de um grupo especial da polícia de Raccoon City, chamado STARS, que significa Serviço Especial de Tática e Resgate. A criatura é o resultado de vários anos de pesquisa feitos pela Umbrella, organização vilã do jogo, que com a ajuda de um parasita chamado NE-Alpha, eles conseguiram evoluir ainda mais a sua arma biológica, conseguindo até manter um certo nível de controle sobre ela. Graças ao parasita, Nemesis é um monstro muito mais inteligente do que os tradicionais, sendo capaz de traçar suas próprias estratégias de combate e até usar armas de fogo. O monstro também é dono de uma roupa bem diferente, mas que cumpre uma função. Ela ajuda a conter as mutações no corpo dele. Sem ela, ele viraria um animal grotesco sem controle algum. Nemesis transforma o ato de jogar Resident Evil 3 em uma experiência extremamente tensa. O monstro vai perseguir a personagem principal Jill Valentine por toda a cidade, gritando como um animal enlouquecido. A cada rua que você entra em Raccoon City, ele pode aparecer do nada, quebrando tudo. Mesmo sendo um jogo bem antigo, se você ainda não jogou Resident Evil 3 Nemesis, com certeza vale muito a pena conferir. Outra franquia muito conhecida de jogos de terror é Silent Hill, e ela também emplacou um inimigo, digamos, muito peculiar. Chamado Cabeça de Pirâmide, ele apareceu pela primeira vez na franquia Silent Hill 2, lançado em 2001. Praticamente nada é falado sobre a origem dessa criatura na franquia. Basicamente, ele simplesmente aparece atormentando e perseguindo o personagem principal em Silent Hill 2, James Sunderland. Existe muita simbologia e teorias em volta do Cabeça de Pirâmide. Uma que faz bastante sentido é que ele seja uma espécie de carrasco, encarregado de punir e atormentar aquelas pessoas que carregam consigo um grande sentimento de culpa, seja por coisas ruins que a pessoa cometeu ou que acha que cometeu. O motivo pelo qual ele tem essa grande pirâmide de ferro na cabeça também é um mistério. Talvez ela sirva para torturar o próprio monstro. O Cabeça de Pirâmide é uma criatura perturbadora ao extremo. Suas aparições durante Silent Hill 2 é sempre acompanhada de muita tensão e barulhos esquisitos. Ele também aparece frequentemente em cenas abusando sexualmente de outros monstros. Continuamos ainda em Silent Hill, pois não teria como não citar as enfermeiras que aparecem em vários jogos da franquia. Assim como acontece com a história do Cabeça de Pirâmide, as enfermeiras também estão ligadas a muito simbolismo, a começar pela sua aparência. No Silent Hill 1, por exemplo, elas aparecem com um visual bem recatado, com um vestido que vai até os joelhos e um decote bem discreto. Já se formos mais adiante em outros jogos da franquia, como Silent Hill 2, elas aparecem com um visual bem mais sensual, com um vestido bem curto e um decote bem mais chamativo. Para entender o propósito e origem das enfermeiras,
temos que compreender que tudo relacionado a Silent Hill está muito ligado às emoções do protagonista do game. Em Silent Hill 2, Homecoming e Origins, essa aparência de enfermeiras mais sensuais está ligada a um forte sentimento de frustração sexual que os protagonistas desses games carregam consigo. Para exemplificar isso na prática, em Silent Hill 2, o protagonista passa por uma grande privação sexual por conta da sua esposa sofrer com uma séria doença terminal. Sendo assim, as enfermeiras se manifestam na mente de James dessa forma mais atraente. Apesar de ter uma pegada mais voltada para a ação do que os games anteriores da franquia, em Resident Evil 4 existe um monstro que resgata e muito todo aquele sentimento de terror. Ele é o Regenerator. Todo encontro com uma dessas criaturas faz inveja a qualquer cena de terror. Uma trilha sonora tensa toma conta do ambiente, que é acompanhada com uma bizarra respiração ofegante da criatura. Tudo piora ainda mais se você não souber como derrotá-lo, pois o monstro tem um alto poder de regeneração, capaz de reconstruir rapidamente membros inteiros. O Regenerator é resultado de vários experimentos realizados em um laboratório secreto, conduzido por Los Iluminados, um culto religioso que comanda a região. De acordo com um arquivo digital feito pela própria desenvolvedora do jogo, a Capcom, que traz diversas informações oficiais sobre o jogo, para um Regenerator ser criado, vários parasitas chamados de La Plaga são introduzidos em um hospedeiro humano ainda vivo. A pessoa que passa por essa experiência perde totalmente qualquer sinal de humanidade que ela tinha, sendo movido agora apenas por instintos básicos. Sua aparência também é totalmente afetada, ao ponto de sequer ser possível distinguir se o Regenerator foi criado a partir de um hospedeiro do sexo masculino ou feminino. Em meio a vários tipos de monstros diferentes em Left 4 Dead, game lançado em 2008, nenhum consegue ser tão tenebroso quanto a criatura chamada de Witcher. Esse monstro é encontrado em diversos locais pelo mapa, geralmente em ambientes mais escuros, já que aparenta odiar a luz. Antes mesmo de observar uma Witcher no game, o jogador irá perceber a presença dela através de um choro tenebroso. Ao ouvir, a melhor opção dos jogadores é desligarem suas lanternas e caminharem atentos, sem fazer barulho, podendo assim passar por elas sem problema algum. Caso seja alertada, a Witcher entra em um verdadeiro estado de frenesi, atacando até a morte a sua vítima, a menos que ela seja morta, claro, o que irá exigir um certo trabalho, pois a infecção a tornou bastante resistente. Nada de concreto se sabe sobre a história da Witcher. Uma das possibilidades é que ela esteja em um estágio inicial de infecção e não tenha perdido ainda totalmente a sua sanidade. Talvez a pessoa por trás da Witcher tenha percebido o monstro que está se tornando. Isso explicaria o porquê dela ficar chorando pelos cantos. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Temos que lembrar que a sua ajuda é muito importante pra gente. Então, se você gostou nem que seja um pouquinho desse vídeo, deixa o teu like aí embaixo no vídeo e também se inscreve no canal, beleza? Até mais!